Bom, aqui no Brasil ninguém morre de tédio, né? Principalmente nas questões políticas, né? Hoje a nação acordou, né, em polvorosa em virtude do afastamento lá do Witzel, no Rio de Janeiro, né? A prisão do pastor Everaldo, né? O mesmo que batizou o Bolsonaro lá nas águas do Rio Jordão. Bolsonaro sempre muito bem relacionado, né? Cheio de amizades importantes, amizades midiáticas, né? Amizades que estão sempre no noticiário. Mas o objetivo desse vídeo hoje, já que agora eu estou metido a fazer vídeo sobre política, eu queria analisar um pouquinho a questão do muro, né? Mas para você se inteirar sobre esse comentário, por favor, antes, comente esse vídeo, curta, mostra esse vídeo para o seu pai, para o seu tio, para o seu amigo, que ainda estão entusiasmados, né, com o Sérgio Moro, que ainda pensam nele como futuro presidente da República. Primeiramente, eu acho que o Moro não será presidente da República porque ninguém mais quer Sérgio Moro para nada, né? O meio político não o quer, né? Ele está numa situação muito complicada porque ele é de Curitiba, ele é do Paraná, né? E lá, por exemplo, tem uma vaga para senador que vai ser disputada pelo Álvaro Dias, né? Que já é senador, então restava ele se candidatar ou a deputado ou a presidente, né? Não sei. Não sei qual partido vai querer dar legenda para ele, né? Até porque todos os partidos no Brasil eles estão razoavelmente, né, com seus quadros definidos, né? O PT, o PSDB, que quem tripudiava, né, do PT, falava que o PT estava acabado, o PSDB é que na verdade foi pulverizado, foi fulminado, né? Tem lá o Dória, que se distancia muito do PSDB antigo, mas é o que eles têm, né? E o PSDB não vai dar palanque para Sérgio Moro, obviamente. O que é a vida, né? E aí eu acho que todo político deveria entender muito bem os conceitos de virtude e fortuna do companheiro Maquiavel, né? O Moro, ele há 2, 3 anos, né, 4 anos talvez, ele surfou muito, né, nessa onda, né, anticorrupção, que é um discurso muito sedutor, né, porque obviamente quem que não quer ver o país livre da corrupção? Ele foi o grande cabeça, né, da Operação Lava Jato, né, ou pelo menos foi um expoente muito importante. Ele comparava muito, né, a Operação Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, né, que prendeu a máfia lá na Itália. E ele se colocava, né, como o promotor, né, de capa, né, aquele que está salvando a nação da criminalidade, né? O Harvey Dent, né, do Batman, o Cavaleiro das Trevas, basicamente. Só que o Moro hoje, né, qual foi o grande erro dele, né? De achar que tinha uma popularidade tão grande, capaz de controlar o Bolsonaro, né? Então ele aceitou ser ministro da Justiça. Hoje está cada vez mais claro que ele prendeu o Lula, que é a sua maior obra, né, no seu currículo, exatamente para tirar o Lula da disputa política de 18, como aconteceu, e deu no que deu, né? Bolsonaro hoje é como aquele plebeu que comprava um título de nobreza. Ele deixa de ser plebeu, né? Mas ele também não é nobre, porque ele não tem sangue azul, né? Ele deixa de ser plebeu, porque obviamente ele comprou o cargo. Então, ele é mal visto entre os seus pares, né, entre os plebeus, né? Quem são os plebeus nesse caso? O pessoal da magistratura, né? Que obviamente de plebeu não tem nada, é só uma metáfora. Ele abandonou a magistratura. E ele também não é aceito entre os nobres, eu estou falando, né, dos políticos, em virtude, né, de tudo que aconteceu da saída do seu governo, né, da saída do governo Bolsonaro, né? Ele saiu, deu uma entrevista coletiva que parecia mais uma delação premiada, entregando o presidente da República, algo que parece que não vai dar em nada neste momento. É sempre bom lembrar que o tempo da política
é diferente, o tempo da justiça é diferente do tempo da política, né? Então, obviamente que isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Muita gente acreditava, apostava na queda do Bolsonaro dali 3 dias e isso não aconteceu. Ao contrário, a divulgação daquele vídeo, até de certa forma, alguns setores encaram que fortaleceu o Bolsonaro. Estou falando do vídeo da reunião do dia 21 de abril, que o Moro falava que o Bolsonaro, ali naquele momento, queria interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Essa semana, algumas sentenças do Moro lá no TRF4 foram anuladas. O próprio TRF, né, que condenou o Lula, aquele Gebran que inclusive votou pela ampliação da pena do Lula, endureceu a pena do Lula, né, e aquele Thompson Flores também. Eu sei que ele teve uma sentença anulada de um tesoureiro do PT, inclusive, né, que foi por unanimidade, né? Uma sentença que ele tinha condenado, isso que é o mais grave, a sentença condenatória, né, de 12 anos de prisão, e ela foi anulada. Lá no TRF4, que sempre foi o quintal dele. Ele tem algumas decisões, e aí ele sempre se gabava, né, que todas as suas decisões tinham sido aprovadas em todas as instâncias. E essas, tipo assim, para a moral dele, para a imagem dele, foi uma pancada muito grande e simbolicamente muito pesada mesmo, porque foi no TRF4 que sempre foi, como eu disse, o feudo dele. Então a situação dele hoje é uma situação delicada. E a partir do momento, né, que ele não tem mais espaço na magistratura e não tem mais espaço na política, ele perde mídia. E ele sempre foi um camarada midiático. O Moro, a mídia que está tendo em torno dele hoje é uma mídia negativa. É uma mídia negativa. Né? Ninguém o fala, ninguém se refere a ele mais como camarada do combate da corrupção, mas um camarada que agiu politicamente contra os seus inimigos, vamos colocar assim, para beneficiar políticos que já estavam no poder. Então, assim, agora ele conseguiu uma faculdade, né, lá em Brasília para dar aula. O pessoal já começa a fazer chacota. Vai ter prova ou é só convicção? Menino, você aprendeu a matéria? Estou convicto que sim, mas fazer prova eu não faço. Então, assim, a situação dele hoje é complicada. Talvez seja aquele camarada que se iludiu, aquele camarada que a vaidade, né? Maquiavel fala, as pessoas que agem por vaidade, elas tendem a fracassar. E provavelmente é o que vai acontecer com o Moro. Né? Por que eles estão anulando, né, as sentenças dele, algumas decisões dele? Fala, mano, você saiu da magistratura, você não é nada. Quando você era juiz, né, existia o corporativismo, o fisiologismo que é comum nesses empregos nesses empregos de carreira, né? Nessas profissões de carreira, né? Como o caso da magistratura. Então saiu, ó, você jogou a magistratura no lixo para ser político, igual aconteceu com o Witzel agora. Então, ó, você não é nada mais na magistratura. Na política também, ninguém quer ele como perto de si, porque ele prejudicou muita gente de ambos os lados. Agora a Lava Jato começa a cair em cima do PSDB. Para os bolsonaristas também, o ato dele foi encarado como uma escravidão, como uma traição. Então quem que o apoia hoje? Alguns setores da Rede Globo, né, que tentam fazer um contorcionismo desgraçado para referendar as suas ações. Saiu uma pesquisa outro dia falando que 97% de alguém da área jurídica, não sei se são professores, advogados, não sei, consideram que ele agiu politicamente, né, nas condenações da Lava Jato, e deu no que deu. Paciência, né? Como diria o diabo, né, naquele filme, como é que chama o filme, gente? O Advogado do Diabo, né, o Al Pacino. Vaidade é o meu pecado favorito. E é isso. Abraço.